Livre para todos os públicos. Olá pessoal, quinta-feira, 1º de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com a análise das notícias e os principais destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube, no canal da Rede TVT. Você pode participar enviando comentários. Não esquece de curtir o vídeo também. Se quiser mandar mensagens pelo WhatsApp, o número é o 11 99798 4042 e acesse o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo para contribuir com a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias? Bolsonaro colocou militares e filiados do PSL no comando da Comissão de Mortos e Desaparecidos durante a ditadura militar. O decreto publicado hoje no Diário Oficial afasta 4 dos 7 membros da comissão. Veja o que mudou. Marco Vinícius Pereira, assessor da ministra Damares Alves, assume a presidência da comissão no lugar de Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, procuradora da República e mestre em Direito Constitucional. Wesley Antônio Maretti, militar de extrema-direita, assume o lugar de Rosa Maria Cardoso Cunha, advogada e professora universitária. Vital Lima dos Santos, da cúpula do Exército, substitui João Batista da Silva Fagundes. E, por fim, Felipe Barros, deputado do PSL e membro do MBL, Movimento Brasil Livre, assume o lugar de Paulo Pimenta, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e membro da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara. Pois é, essas alterações ocorrem 2 dias depois de Jair Bolsonaro colocar em dúvida a veracidade dos trabalhos apresentados pela Comissão da Verdade. O presidente foi questionado por jornalistas sobre os motivos da mudança. Acompanhe. O motivo que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro de direita, pronto, final. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada, agora mudou o presidente. Igual mudou a questão ambiental também. Vaza Jato. O procurador Deltan Dallagnol incentivou colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro do Supremo, Dias Toffoli, hoje presidente da Corte. Novas mensagens reveladas hoje pelo Intercept Brasil mostram que, em 2016, Dallagnol buscou informações pessoais do ministro e da mulher dele na Receita Federal, logo após ele ter tomado decisões contrárias aos interesses da Lava Jato. O procurador também articulou contatos para tentar descobrir se havia algo que ligasse Toffoli a empresas acusadas de corrupção. Olha só, em 28 de julho de 2016, Dallagnol manda mensagem para Eduardo Pelela, chefe de gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot. Ele diz assim: queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o competente é o procurador-geral da República, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Pelela responde: foi casa. Consigo sim, amanhã de manhã. Dallagnol agradece então. Poucos dias depois, Dallagnol cobra Pelela que passa o endereço de Toffoli ao procurador. A Constituição determina que ministros do STF não podem ser investigados por procuradores da primeira instância, que é o caso de Deltan e outros integrantes da Lava Jato. A investigação caberia ao Procurador-Geral da República. Bom, sobre essas notícias do dia, a gente conversa agora com o Daniel Giovanaz, que é editor-chefe do Brasil de Fato. Oi, Daniel, tudo bom? Boa tarde a vocês, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Um prazer participar de novo do programa. Infelizmente, para falar de notícias pesadas, mais uma vez, né? Violações explícitas da Constituição. E já repercutiu bastante essa reportagem da Vaza Jato, inclusive com ministros Gilmar Mendes criticando o judiciário nesse momento. Perfeito. Antes de chegar para a parte das reações institucionais a essas mensagens atribuídas ao Dallagnol, queria lembrar que essas mensagens acontecem lá em julho de 2016. Se a gente voltar um pouquinho na história,
foi uma época muito próxima à consolidação do golpe contra a então presidenta Dilma Rousseff. Então, era uma época de extrema politização da Lava Jato, a politização que acompanhou a Lava Jato desde o início, mas que naquele momento os procuradores estavam, de fato, muito preocupados em garantir que qualquer obstáculo ao seu caminho fosse eliminado naquele momento. Então, eu considero que o vazamento de hoje, dessa série do The Intercept, em parceria com a Folha e com outros veículos, esse vazamento de hoje é um dos mais graves, por dois motivos. Primeiro, porque explicita uma violação à Constituição, e aí eu chamo a atenção que o Dallagnol usa a palavra risos ao dizer que ele compreende, que ele sabe que não é atribuição dele investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ela é grave do ponto de vista jurídico, mas também é grave porque pode ter consequências do ponto de vista institucional. A gente lembra que a Lava Jato só chegou a ser o que é, que ela sempre contou com o apoio da institucionalidade. Agora, nesse momento, você ter pelo menos 2 ministros do Supremo, no caso do Gilmar Mendes, e o Toffoli, que é o presidente da Corte, está num lado oposto ao Dallagnol, como oponente nesse jogo, nessa disputa política, isso é gravíssimo, pensando do ponto de vista do futuro da Lava Jato. Então, só retomando, como você já disse, é importante reforçar que a Constituição não permite que procuradores como o Dallagnol e outros integrantes da Lava Jato investiguem o ministro do Supremo. Isso é uma atribuição do Procurador-Geral da República, no caso, na época, era o Rodrigo Janot, por isso que o Dallagnol procura o assessor, o chefe de gabinete do Janot, e esclarece e sabe que não é sua atribuição. Então, esse momento em que ele fala risos, me parece muito uma zombaria da Constituição, como se a Lava Jato não precisasse respeitá-la. Então, ainda mais nesse caso, pode ser uma investigação informal, em que o Dallagnol puxa para si a responsabilidade de ir atrás de documentos, ele cita um apartamento, uma reforma, cita a esposa do Gilmar Mendes, enfim, identificando o Toffoli e Gilmar Mendes como ministros que poderiam impor obstáculos à Lava Jato. Lembrando que, na época, essa reação do Dallagnol, ela se deu assim que o Toffoli determinou a soltura do Paulo Bernardo, ex-ministro petista. Então, a politização ela aparece de maneira muito, muito pesada nesse momento. Então, por isso eu considero que essa declaração ela é gravíssima nesse momento. Apenas para trazer um detalhe do conteúdo, a busca pelo chefe de gabinete do Janot é para repassar informações que apontavam o Toffoli como sócio de um primo do hotel do interior do Paraná, mas ele não apresenta prova nenhuma. É quase como dissessem, ajudem a tirar esse cara do meu caminho. E depois, quem acompanha o Lava Jato sabe que o papel do Toffoli não foi nem um pouco de obstaculizar, digamos, de colocar um obstáculo para a atuação da Lava Jato. O que ele fez foi apenas reforçar muitas das denúncias sem provas que vinham da primeira instância. Então, todo esse esforço, no fim das contas, ele parece inútil e até caricato, porque a Lava Jato tentava encontrar inimigos a todo momento, e no caso é refém o alvo, porque o Toffoli, nos momentos decisivos da Lava Jato, ele ficou ao lado da operação. Sim. Daniel, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos. Acho que deu para a gente se aprofundar nessa notícia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e eu convido a vocês a acompanharem hoje à tarde o retorno do STF, né? Hoje tem sessão plenária e o Toffoli e o Gilmar Mendes provavelmente vão tocar nesse assunto. Então pode vir coisa muito quente por aí e a gente acompanha porque de fato não podem passar impunes essas declarações. Obrigado a todos pelo convite e até a próxima. Mas peraí, você acha que nomes de ministros do STF aparecendo nos vazamentos vai gerar uma reação talvez mais rápida em relação ao posicionamento do STF? Com certeza. Desculpa, estava encerrando antes da hora. Na verdade, eu considero que essa é a primeira vez em que o STF é citado explicitamente como se pudesse ir contra a Lava Jato. Porque nos outros momentos em que o STF foi citado, apareceu o nome do Barroso, apareceu o nome do Fux, mas sempre como se eles fossem aliados, amigos da Lava Jato. Até surgiu aquela frase característica do Moro, in Fux we trust, ou seja, nós podemos contar, assim, com os ministros do Supremo. Desta vez, aparece o Supremo, mas do lado oposto, ou seja, como suposto adversário da Lava Jato. E isso coloca uma novidade no processo de investigação sobre supostas irregularidades nessas mensagens do The Intercept. Então, eu não tenho dúvidas que esse é o momento mais grave do ponto de vista do futuro da Lava Jato.
Até porque na última vez que eu estive no programa, eu comentei que eu estava cético, descrente em relação às possíveis consequências que esses vazamentos poderiam ter. Agora, chegando ao STF, colocando uma situação de constrangimento e colocando como oponente Lava Jato e STF, com certeza as reações serão muito mais rápidas e muito mais efetivas nesse momento. Importante a gente complementar com isso. Legal. Muito obrigada, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado a vocês. Agora sim, até a próxima. Até. Bom, olha só. Luísa Erundina é a convidada do programa Entrevistas de hoje. Em 1 hora de conversa com Juca Kfouri, a deputada federal fala de suas origens e seu casamento com o Brasil. Vamos dar uma olhada num trechinho. Eu casei com o Brasil e com a política, né? E eu devo isso à minha origem de classe. E há uma consciência precoce dessa origem. Minha família era nordestina, do sertão da Paraíba, sujeito a secas e mais secas. E a cada seca, meu pai levava a família para algum outro estado do país para a gente escapar da seca, escapar da sede, da fome. E eu percebia que naquela pequena vila onde nós nascemos e onde aconteciam essas secas, havia algumas famílias, não é que eram ricas, mas eram diferenciadas, porque não precisavam fugir da seca, porque tinham reservado, né, alguns bens que permitiam que aguardasse o período de um novo inverno. Enquanto que a maioria das famílias, minha família não era única, eram milhares de famílias nessa condição. E eu precocemente eu percebi que isso não era justo. O Entrevistas vai ao ar hoje, às 10 horas da noite, aqui na TVT. Não perca. Bom, para todos, faz um rápido intervalo. Não esquece, se você quiser contribuir com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Fica por aí, no próximo bloco a gente continua falando sobre Vaza Jato. Vamos também falar sobre reforma da Previdência. O recesso acabou hoje, o Congresso volta a funcionar, volta aos trabalhos. A gente vai conversar sobre tudo isso até daqui a pouco. Boa tarde para todo mundo. Não esquece de curtir o nosso vídeo se você está acompanhando. Vou ler alguns comentários antes de receber os convidados aqui. Rosa Maria Gonçalves falou: agora que mentirosos profissionais assumem, vão inventar o quê? Reescrever a história, muito louco. Décio Rosa, boa tarde, camaradas. Rosa Linda, terroristas, será que ninguém está percebendo, não? Olá, pessoal, pode entrar. Venham para cá. Na verdade, diga. Eu tenho uma insegurança. O quê? Diga-me. Isso aqui pode ficar com você, sim. Eu pensei que fosse mesa. Oi, né? Fábio. Prazer, como vai? Prazer, Thalita. Tudo bom? Tudo, e você? Pode ficar com você, sim, não tem problema, não. Eu sou desse lado, então. Pode ser. Tudo bem. Vai ser o seguinte, pessoal, deixa eu me organizar aqui só. Cadê minha cabeça do estúdio? Aqui, eu peguei. A gente vai começar, eu vou começar falando então que vai voltar agora, tá bom? O debate, provavelmente na semana que vem que volta a implementar a reforma da Previdência. E assim, na votação em primeiro turno, a oposição conseguiu algumas vitórias, né? Então, mexeram em alguns detalhes que são positivos para a população. O que esperar desse segundo turno? Se passa tudo isso, se ainda dá tempo de mexer em mais coisa, quais as perspectivas que vocês acreditam que dá ainda para mudar, para melhorar para o trabalhador brasileiro, tá bom? A gente vai um pouquinho nesse rumo. Bom. Quer começar, por gentileza? Peraí. Oi, Will, me repete. Fábio. Meu micro... Bom para todos, de volta ao vivo, e a gente volta a falar sobre as revelações da Vaza Jato. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vai protocolar nessa semana uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público pedindo o afastamento imediato do procurador da operação, Deltan Dallagnol. A gente conversa agora com o deputado para saber melhor sobre essa representação. Olá, boa tarde, deputado. Boa tarde, Thalita, e boa tarde aos demais convidados. E boa tarde aos telespectadores da TVT.
É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você explicasse sobre essa representação. Essa reportagem da Vaza Jato, que o Intercept traz hoje, é bastante preocupante em relação a essa investigação informal de ministros do STF, né? Pois é, para mim também é uma alegria participar do seu programa. E essa reportagem de hoje, que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo, é uma reportagem muito grave. Por que grave? Porque mostrou que um procurador de primeiro grau, procurador de base, de piso, ele investigou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele investigou os ministros Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. E ele investigou como uma forma de perseguição política, de retaliação. Ele estava incomodado com decisões proferidas pelo ministro Toffoli. Quando o ministro Toffoli mudou a jurisdição do processo da eletronuclear para o Rio de Janeiro. E também ele deu um habeas corpus de soltura do ex-ministro Paulo Bernardo. Por essas razões, ele compreendeu, o Dallagnol, que o ministro Toffoli estaria enfraquecendo a Lava Jato. E passou, então, a persegui-lo. Ele pergunta aos seus colegas se teria alguma menção a uma reforma no apartamento do ministro Toffoli, ao que o seu colega na PGR, que não era um apartamento, era uma casa. E aí ele pergunta, então, o endereço da casa. Não tinha nenhuma menção, mas ele já queria investigar, e já estava investigando o ministro Toffoli. E depois ele também passou a investigar o ministro Toffoli no que diz respeito ao escritório de advocacia da esposa dele, da esposa do Toffoli, que ela teria recebido outrora remuneração, algum tipo de honorário por parte de uma das empresas investigadas na Lava Jato. E assim, ele investigou tanto a esposa do ministro Toffoli quanto a esposa do ministro Gilmar Mendes. Olha a ousadia do cara, né? Quer dizer, a investigação normalmente acontece quando você tem algum indício, quando você tem alguma forma, alguma denúncia. Não. Ele primeiro mirou nos ministros Toffoli e no ministro Gilmar, ele foi atrás de investigar a vida deles. E veja, mais recentemente, a Receita Federal estava investigando a vida da esposa do ministro Toffoli e da esposa do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, essas investigações vieram à tona mais recentemente. E quem na Receita Federal fez essa investigação? Um grupo da Receita Federal ligado à Lava Jato. Portanto, nós estamos vivendo num estado policial, num estado em que o cidadão não tem mais privacidade. E se fizeram essa investigação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que eles não farão com o cidadão comum? O que eles não farão com qualquer adversário? Deputado, você acredita que é necessário o afastamento imediato de Deltan Dallagnol da Lava Jato? É claro, ele se utilizou da Lava Jato para alguns objetivos. Um objetivo político, inclusive hoje na matéria da Folha de São Paulo, mostra que ele quis influenciar a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal para substituir o Teori Zavascki. Ele pediu para o chefe de gabinete da PGR falar para o então presidente da República, Michel Temer, contra um dos candidatos. Então ele se utilizou para fins políticos, ele se utilizou para ajudar a impedir um dos candidatos à presidência da República, que foi o Lula, e ele se utilizou da Lava Jato para ganhar dinheiro. Ele ganhou R$400 mil em palestras. Portanto, ele
utilizou a Lava Jato de maneira inaceitável. A Constituição não aceita. Ele cometeu crimes. Então, na minha opinião, ele tem que ser afastado da Lava Jato e, ao mesmo tempo, tem que abrir um inquérito administrativo para apurar falta funcional para que ele responda, evidentemente, mas que ele possa responder administrativamente tendo em vista as ilegalidades que ele praticou. Então nós estamos pedindo, de um lado, o afastamento da Lava Jato e de outro, da abertura de um inquérito administrativo pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Você acha que o Conselho está demorando para agir? Olha, acho que sim. Agora, eles estão voltando, né? E ao voltar agora no mês de agosto, os fatos já não são os mesmos quando começou o recesso do CNMP. Esse Glenn Greenwald, do The Intercept, ele sempre fala, vem coisa pior pela frente. E vem, né? Hoje, por exemplo, é muito grave você usar a Procuradoria da República para investigar ministro supremo. Não que ministro supremo não possa ser investigado. Isso é bom dialogar com o seu telespectador. Ninguém tem imunidade para não ser investigado, ninguém está acima da lei. Mas a competência para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal é da Procuradoria-Geral da República e não de um promotor de primeira instância, que é o caso do Deltan Dallagnol. Portanto, ele não pode ficar, e eu espero que o CNMP dê uma resposta, e na minha opinião, dará desta vez. Porque quem está na Berlinda já praticaram muitas violações em relação ao presidente Lula, mas agora quem está na Berlinda são ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Portanto, eu acho que o CNMP não poderá ficar de braços cruzados. Vamos aguardar a resposta. Diga. Retoma o Supremo Tribunal Federal. E uma das coisas que o Supremo Tribunal Federal vai retomar é aquela votação sobre o processo do Flávio Bolsonaro. E essa votação é exatamente relacionada a investigações na Receita Federal. Portanto, esse tema da investigação que fizeram em relação ao ministro Toffoli e o ministro Gilmar voltará no debate no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que agosto, que é o mês difícil na política, né, o mês mais difícil do ano na política, e agosto vai ser uma tempestade para o lado do Moro, do Dallagnol e do Bolsonaro. Ótimo, vamos esperar então essa tempestade acontecer. Muito obrigada, deputado Paulo Teixeira, pela sua participação aqui no Bom para Todos. Obrigado, Thalita, obrigado aos demais convidados e obrigado a todos os telespectadores da TVT que estão assistindo o programa Bom para Todos. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, olha só, o Congresso Nacional retoma hoje, então, as atividades em meio a um ambiente político bastante tumultuado, marcado por uma sequência de declarações do presidente Jair Bolsonaro. Os trabalhos devem ganhar intensidade na próxima semana, quando é esperada a votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Aqui no estúdio a gente conversa sobre a reforma com Fábio Terra, que é professor de Economia da Universidade Federal do ABC, e Silvia Bárbara, diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. No primeiro turno de votação na Câmara, a oposição, então, conquistou algumas vitórias e, enfim, que deixaram uma reforma não tão ruim, vamos dizer assim. Vocês acham que ainda há tempo para mexer nessa reforma, para deixar ela mais positiva para o trabalhador brasileiro? Posso começar? Sim, por favor. Silvia. Na Câmara já é um pouco mais difícil. Provavelmente o segundo turno vai ser uma votação muito rápida, porque aquilo que poderia ter sido discutido, debatido, já foi no primeiro turno, né? De fato, houve alguns avanços, porém, o texto que foi aprovado na Câmara, ele mantém
os pilares, os eixos centrais da proposta que o governo apresentou. À exceção, talvez, do regime de capitalização, que foi desconstitucionalizado, ele foi retirado do texto da Constituição. A capitalização continua sendo uma ameaça ainda, mas deixou de ser, nessa versão, uma exigência constitucional. Sim. Desculpa. Agora, o Senado é outra coisa. Acho que eu sou dirigente sindical, posso falar pelo movimento sindical, que enquanto tiver chance de pressão e de luta, a gente vai tentar até o final, né? Sim. Talvez retirando, o ideal seria ter uma reforma do zero, na verdade, mas eu acho que isso é impossível. Mas esse texto, ele retirou muitos direitos da Constituição, alguns precisariam ser voltados, deveriam ser recuperados, principalmente para os novos trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa que talvez seja um dos eixos, né, de discussão no Senado. Sim. E a gente vai lutar até o fim. Sim. Então, boa tarde a todos. A minha visão, em geral, é bem parecida com a visão da Silvia, tá? Eu acho que a leitura política é a de que nós teremos alguma dificuldade em fazer mudanças substanciais no projeto, seja no segundo turno, seja no Senado, porque basicamente essas discussões elas já foram amadurecendo no corpo da discussão anterior até a comissão especial e nos destaques da votação do primeiro turno na Câmara. Sim. Tá? Então, a dificuldade de mudança que eu percebo, né, que eu comungo com a posição da Silvia, contudo, não pode fazer com que a gente não deixe de apontar os problemas que remanesceram no que está colocado hoje no projeto. Sim. Então, uma das coisas centrais que a gente precisa é, mais uma vez comungando com o que a Silvia disse, fazer com que as regras para os trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho, tá, sejam pelo menos iguais àquelas que hoje estão. Quero dizer com isso o seguinte, idade mínima de aposentadoria, tudo bem, tá? É uma tendência internacional, tá, isso 65, 65, agora, 62, né? Isso, tá? Eu não tenho objeções a isso. Acho que, inclusive, a gente pode discutir isso mais à frente, é uma medida que vai equivaler classe média com classe pobre, tá? Porque os pobres já aposentam com 65 anos, tá, e classe média não. Tá? Então, acho que é uma medida razoável, mas para aqueles que já estão no mercado de trabalho hoje, 15 anos de contribuição é o mínimo necessário para que se pleiteie a aposentadoria. Para quem entrar, 20 anos. Tá? Então, isso daqui é algo que a gente precisa rever, tudo bem? E um outro ponto que eu acho que é fundamental é um combate a dois tipos específicos de privilégios. Quais são? Militares, porque não há reforma para militar. Tá? Porque eles movimentaram ao mesmo tempo a carreira e movimentaram minimamente a aposentadoria, de forma que a economia que os militares como um todo, ativa, carreira e aposentados oferecerão, tá? É uma coisa de 10 bilhões de reais, tá? Contra mais ou menos 700 bilhões que nós temos, sim, do regime como um todo, ou seja, nada. Sim. Tá? Mas você acha que politicamente ainda dá para mexer nessa questão dos militares? Eu acho que sim, é possível mexer, e aí vai ser basicamente um confronto entre o legislativo, que hoje tem um protagonismo em termos de execução no Brasil, tá? E o executivo, de fato, que cada vez mais se entrincheira em uma determinada parte do militarismo brasileiro. Sim. Tá? Então, com as demissões de alguns militares relevantes, isso me dá a sensação que cada vez mais o Bolsonaro ele vai se afunilando numa camada dos militares, e essa camada dos militares claramente não vai querer mudanças. Tá? Mas o Rodrigo Maia tem assumido um papel de primeiro-ministro nesse país e de executor das coisas. Sim. Então, se ele conseguir liderar o legislativo para fazer um confronto, eu acho possível ter alguma mudança. E se a sociedade perceber que ela está, de fato, tá sofrendo uma reforma e os militares não, talvez tenhamos alguma coisa. Sim. Isso tem que valer, inclusive, para os policiais federais, tá? Agentes socioeducativos federais, policiais civis do Distrito Federal,
né? E para os agentes penitenciários, que já são uma elite do serviço público federal, que sofreram também um grande, digamos, benefício, né, no final das contas, porque se aposentaram muito antes daquilo que o restante da sociedade brasileira o fará. Sim. Então, isso daqui são coisas que nós precisamos dosar. Creio que talvez exista alguma possibilidade. Sim, porque você citou essa questão de policiais, de militares, e a gente sabe que no primeiro turno teve a questão de compra por emenda, né? Então, é muito difícil você discutir politicamente quando você tem o governo ali soltando emenda para convencer parlamentar a votar a favor do governo, a favor dos interesses do governo. Sim. Então, é uma balança que não está igualitária, né? A disputa de forças não é igual. Agora, Silvia, especificamente para os professores, eu queria que você falasse um pouco sobre a discussão avançou, ainda há o que avançar, o que está sendo colocado hoje para professores? Os professores, eles têm aposentadoria constitucionalmente com tempo reduzido desde a década de 80. Professores de ensino superior, isso foi perdido. E agora é a vez dos professores da educação básica. A reforma, depois eu gostaria até... a reforma tem um problema sério, a proposta tem um problema sério, ela é muito difícil de ser explicada. É muito difícil, porque ela exatamente. trabalha com dois momentos diferentes. O presente imediato, aliás, 3 momentos diferentes. O presente imediato, o futuro próximo e o futuro mais longevo, né? E no caso de professor, aconteceu uma coisa interessante, porque entre indas e vindas, né, se colocou no texto constitucional, e na última hora isso foi mudado de novo, regras diferenciadas, são um pouco diferentes das outras, mas que percentualmente, por exemplo, vai exigir um tempo de trabalho muito maior do que é exigido atualmente. Só que para os novos professores, isso é uma coisa que apareceu na última hora e que ninguém se deu conta, isso foi perdido. Então, no texto da Constituição, foi garantida uma aposentadoria um pouco diferenciada, com redução de 5 anos nos critérios de idade e de tempo de contribuição, mas só para quem já é professor. E para os futuros professores, isso ainda haverá de ser regulado, pode ser criado ou não por lei. Então, depois de aprovada prática, a reforma, pode vir uma regulamentação para explicar tudo isso. Não é uma regulamentação. Os novos, aqueles que vierem a ser professores no futuro, eles só terão a aposentadoria com tempo reduzido se a lei assim determinar. Puxa vida. E isso aparece muitas vezes no texto. Essa é uma das dificuldades que a gente teve de explicar a reforma e mostrar para as pessoas o quanto que ela era danosa para os trabalhadores, né? Por exemplo, no caso do tempo de contribuição, eles criaram para aposentadoria por idade, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição acaba. Então, você vai ter um único modelo de aposentadoria que é por idade, que vai exigir uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Então, a reforma já criou 15 anos para quem está trabalhando e 20 anos para os futuros trabalhadores. Porém, 20 anos até que a lei determine um outro tempo mínimo. Nem para a gente tem garantia que vai ficar em 15 anos. Essa é a minha interpretação. E é uma lei que isso vai aparecer muitas vezes. Olha, a gente vai deixar por enquanto, essa regra vai ficar aqui, por enquanto, até que a lei discipline um novo formato. Essa característica que foi na proposta original do governo, ela era muito intensa. A palavra lei complementar que regulamentaria assuntos, ela foi repetida 67 vezes na primeira versão. Então, praticamente tudo eles estavam deixando para ser criado no futuro por uma nova lei. Que, no meu entender, já estava até pronta, né? Eles só não podiam mostrar. Agora, essa característica foi amenizada, mas ela se manteve ainda. Então, boa parte da reforma
É como se a reforma, se ela vier a ser aprovada e sancionada, ela vai continuar depois, por meio de discussões de projetos de lei que o governo vai enviar. Sim. Então, a gente não sabe exatamente o que é. Agora você tocou num ponto importante, que é difícil de entender essa reforma, né? São muitos os números, é para 100% da aposentadoria, 40% da aposentadoria. Você acha que a população está conseguindo entender essa discussão ou realmente está sendo feita só pelo Congresso, com não tanta participação assim da população? Eu acho que entender em pormenor, de fato, não, tá? E aí... porque, de fato, são vários detalhes, Sim. São várias regras, são 2 ou 3 regimes, se a gente considerar os militares um regime à parte. Também. Então, assim, são várias regras de transição, tá? E, sobretudo, a Silvia também trouxe um ponto que é super interessante, que é o seguinte, a reforma, aquilo que agora no primeiro turno foi colocado, foi uma grande reforma do sistema que existe hoje, tá? Porém, os novos entrantes, assim que essa reforma passar, eles estarão no sistema de previdência, que, tá, uma coisa, pelo menos que a gente conseguiu segurar, o regime de capitalização foi retirado. Tá? Pode voltar no Senado ou não? Vocês acham que existe essa possibilidade? Poder voltar pode, mas ele é muito malquisto pela população. Tá? E vai sofrer essa pressão. Isso sofre uma pressão popular. Tem uma limitação política. O fim, a retirada foi negociada na Câmara. Entendi, sim. Então, assim, o entendimento em pormenor, acho, de fato, não é alguma coisa que as pessoas tenham. Né? Agora, desde 2015, pelo menos, já é o discurso comum da sociedade que uma reforma da Previdência precisa ser feita. Sim. Né? Então, isso veio com a Dilma, isso veio com o Temer, isso voltou com o Bolsonaro. Né? E em meio a todo o desgoverno que o Executivo hoje faz, o Legislativo assume, não, a gente precisa fazer a reforma da Previdência. Sim. Então, a sociedade, agora em julho tinha uma pesquisa mostrando que metade da população apoiava a reforma da Previdência, ou seja, isso colou. Ao mesmo tempo, a gente tem uma forma de sociabilidade hoje que não é mais via só sindicato, igreja, clube, escola, não. A sociabilidade é individualizada via rede social, né? E nessa medida as pessoas têm capacidade, seja olhando para fake news, seja olhando para jornal estritamente econômico, de acompanhar o que está acontecendo. Sim. Então, há um interesse informado, que não quer dizer que as pessoas de fato dominem o assunto. Claro. Né? E essa participação mais intensa das pessoas como um todo na política é o que me dá um pouco, quase nada, mas um pouco de esperança de que, por exemplo, pelo menos os militares, os policiais federais tenham, tá, seus privilégios retirados. Sim. Agora você fala da reforma da Previdência discutida nesse momento, que já passou por vários governos e está sendo agora de fato discutida nesse governo. O governo usa a economia como um ponto-chave dessa discussão. Precisa ser feito por conta da crise econômica que a gente vive. Sim. Há especialistas que dizem que é péssimo você fazer uma discussão de reforma previdenciária num momento de crise econômica. Então existem esses dois lados. Qual é que é? Então, o problema da Previdência é demográfico, com consequência econômica. Sim. Né? Então, o problema é porque cada vez mais a gente tem um conjunto maior de aposentados, um conjunto menor de trabalhadores e um conjunto menor de jovens. Então, é demográfico. Né? Agora, esse problema demográfico tem um custo econômico. E no momento de crise econômica que a gente viveu, somado a uma crise fiscal que a gente ainda vive, esse problema econômico de cunho fiscal soma-se ao problema da crise fiscal. Esses dois problemas juntos viram uma bandeira para que se tenha mais empenho e mais força para se fazer a reforma da Previdência. Agora, a justificativa não é meramente econômica, ela é uma imposição demográfica. Né? Agora, a economia, ela afeta a vida de todo mundo, né? E na medida em que afeta a vida de todo mundo, porque a gente está muito preocupado, com razão, em chegar ao fim do mês com dinheiro, né, para poder sobreviver e ter condições materiais de vida, na medida em que a gente sensibiliza o lado econômico das nossas relações sociais, isso ganha um peso político muito forte. Claro. É porque o governo trabalha muito com isso, de a gente vai economizar tanto, porque lá no futuro a gente precisa ter esse dinheiro de qualquer forma. Então usa muito isso e as pessoas, não, então vamos contribuir, porque para melhorar o Brasil precisa dessa reforma. Nesse aspecto, essa foi uma estratégia bem sucedida. Porque na medida que se focou muito na necessidade de buscar recursos, sem primeiro mostrar os números reais. Quer dizer, há muita controvérsia, inclusive em relação
as finanças do sistema previdenciário, né? Mas na medida que eles focaram muito nisso, eles deixaram de ter que... se viram desobrigados de explicar outros aspectos, como, por exemplo, a pessoa vai ter que trabalhar a mais, ela vai contribuir mais, a contribuição vai aumentar imediatamente. Sim. Né? Vai receber menos, o benefício será reduzido, porque você tem dois mecanismos de redução desse benefício. Isso foi pouco falado. Acho que no dia da votação, um deputado lembrou disso. A gente está aprovando aqui uma proposta que não foi sequer falada ou descrita, né? Porque o discurso dominante foi em cima da questão fiscal. Né? Sim. E tem uma... Está lembrando de um outro ponto também que acabou ficando, a pensão por morte, né? Que a Câmara acabou mantendo a proposta do governo e que também precisa ser discutida no Senado, já que ela reduz muito o valor do benefício. Sim. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para essa conversa. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo, é só entrar no catarse.me/TVT. Fica por aí que o Bom para Todos faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Agora na volta, pessoal, e daí eu acho que é um pouco mais com o Fábio. Tá bom, pessoal, peraí que eu vou conversar com os convidados rapidinho, já vou ler alguns comentários que vocês estão mandando pra gente. A gente volta com essa questão do anúncio das normas de segurança, né? Tudo bem? Tudo bem. Daí assim, eu fiz um apanhado aqui, mas a gente pode explicar um pouquinho sobre do que isso se trata. E a gente pode até comentar aquela fala recente de ontem, inclusive, do Bolsonaro, falando sobre o trabalho análogo à escravidão, relativizando o trabalho análogo à escravidão, que acho que a Silvia também pode entrar nessa conversa com a gente. Eu vou deixar para ele, eu avisei. Se tivesse me avisado, até teria lido. Né? Tranquilo, como foi meio de última hora. Não, e teve mudança no fundo de garantia semana passada. Isso. Então, eu deixei momentaneamente de ler sobre Previdência e Mas essa questão do FGTS você está sabendo? A do FGTS, sim. Porque a gente tem várias dúvidas também. Não quero nem olhar. Então, porque de repente a gente fala sobre essa questão das normas e fala sobre a FGTS também. Porque tem essa modalidade de FGTS aniversário, tem a FGTS agora só os 500, a gente pode falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos ver se dá tempo, a gente fala sobre tudo. Pessoal, vou ler alguns comentários. Vamos lá. Carla Valdez falou, adoro a Luiz Erundina, grande mulher, grande política, grande ser humano. Acompanha hoje às 10 horas, que me falaram, tá incrível essa entrevista com o Juca Kfouri. Eu só precisava ter 20 anos a mais para virar candidata. Ai, não é verdade? Pois é, tá com 84. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu falei que eu vou querer ser como ela a vida toda. A Cleide Rodrigues falou, tem que afastar o Dallagnol e o Moro. Luiz Cláudio Pereira tá mandando um oi de Belo Horizonte, Minas. José Martins, Dallagnol é o menino de ouro do juiz Moro. Maria Inácio falou, o Brasil vai aguentar toda essa corrupção e ficar assim? Bom. Bom para todos ao vivo de volta. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre as mudanças de... na verdade a gente vai falar sobre as mudanças que Bolsonaro fez em normas de segurança. Porque olha só, ele reduziu exigências, ele disse que reduzir exigências aos empregadores quando ele anunciou essas mudanças em normas de segurança e saúde no trabalho. Foram revogadas, por exemplo, normas que exigiam inspeção de fiscal do trabalho antes da abertura de um estabelecimento. Outro ponto, ele liberou micro e pequenas empresas da obrigação de elaborar programas de prevenção de riscos ambientais e de controle médico e saúde ocupacional. Queria saber, o Fábio que está entendendo um pouco mais sobre isso, queria saber qual o impacto da mudança dessas normas e no mesmo dia em que ele fez esse anúncio numa cerimônia, que ele relativizou o trabalho análogo à escravidão, então bastante polêmico. O que é de fato essa mudança? Então, a grande diretriz econômica do governo Bolsonaro é
a ultraliberalização econômica, né? Isso quer dizer basicamente que agentes privados resolverão os problemas que se apresentarem ao mercado, né? E o que essas medidas, né, que alteram normas regulatórias de composição do mercado de trabalho em relação às firmas e o trabalhador nas firmas, grosso modo o que foi feito é justamente reduzir custo, né, e burocracia de organização do comportamento do trabalho dentro das firmas. Então, você citou, por exemplo, os planos de risco ambiental, de risco sanitário, a saúde pública para a micro e pequena empresa. Isso certamente reduz muito o custo das micro e pequenas empresas, mas pode implicar naturalmente para o trabalho, tá, para o trabalhador, riscos de exposição e na ocorrência de alguma coisa, de não solução. Então, se a gente tem um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, a depender da forma pela qual a empresa não se preparou por isso, porque agora não está mais obrigada a tanto, né, a gente pode ter um dano à saúde do trabalhador que é razoável. Né? Puxa. Por outro lado, no que toca, por exemplo, a norma regulatória 12, tá? É uma norma que de fato merecia alguma revisão, porque é muito burocrática, tá? E que já escapou, em alguma medida, daquilo que é o padrão internacional. Tudo bem? Então, alguma alteração é necessária. O grande ponto é que a gente não sai do 8 e vai para o 80 da noite para o dia. Né? As coisas realmente elas são burocratizadas, inclusive os trâmites, para que a gente possa ter soluções que sejam de meio de caminho. Sim. Né? Então, nesse sentido, é que a vinda de novas resoluções ou de revogação de outras, assim, sem uma discussão prévia mais alastrada na sociedade, como é o caso dessas, que não precisam passar pelo Congresso, embora tenha uma comissão tripartite permanente, né, para isso. Por enquanto, né? Mas é uma discussão muito mais localizada do que generalizada. Entendi. Né? Agora, o caminho é de fato reduzir custo e burocracia. Esse é o ponto central. Sim. Né? A gente só tem que prestar atenção se não vai realmente prejudicar o trabalhador. Sim, de fato, né? de fato. Agora sim, fazer uma pausa, porque a gente vai voltar a falar sobre as mudanças de Bolsonaro na composição da Comissão de Mortos e Desaparecidos na ditadura militar no país. Hoje pela manhã, logo após o anúncio, nós conversamos com a Diva Santana, que representa familiares nessa comissão. Ela se diz indignada e chama Bolsonaro de ditador. Vamos ver. Estou impactada com a exoneração da presidente da Comissão Especial de Direitos Humanos, que é uma pessoa que vem tendo um trabalho árduo e um compromisso grande com a história da restauração da verdade, da memória, não é? Ela vem trabalhando arduamente, né, juntamente com os conselheiros, com sua equipe de trabalho. Ele é o quê? O ditador, é um presidente eleito pelo povo e ele diz assim, eu mudo porque eu quero mudar. Ou eu mando meu filho para ser embaixador porque eu posso mandar. É assim? Não se respeita as instituições? O que é isso? E fala em democracia? Esse deputado que eu vi substituindo o deputado Paulo Pimenta, além de ele ser do PSL, ele é de movimento de direita. Então, a direita nunca aceitou nem que houve ditadura. Isso precisa ser dito. A direita em nosso país não admite nem que houve a ditadura, muito menos desaparecidos. Eu acho assim, na África, o presidente Mandela, ele procurou ir fechando as feridas. Aqui, por incrível que pareça, essas feridas, elas são abertas, cada vez mais são abertas, feridas que não estão cicatrizadas, cada vez mais elas são expostas, porque não se resolve essa situação. Então eu tô chocada, eu tô chorando assim, não é por segundo qualquer coisa me faz chorar, porque estou muito sensibilizada, impactada, revoltada com tudo que eu tenho visto nesses últimos dias. Eu também represento os familiares designada pelo presidente da República. Agora, a gente está discutindo com os familiares uma forma jurídica, o que nós vamos fazer. Nós temos que tomar uma decisão diante disso, né? Temos que tomar uma decisão. E estamos vendo uma forma jurídica, uma ação popular,
qualquer coisa nesse sentido. Estamos discutindo ainda, não temos nada fechado. Acredito que daqui para sábado a gente já tem uma posição. E eu queria acrescentar, junto a esse desmonte da Comissão de Mortos Familiares, o desmonte também na Comissão da Anistia, né? Que, aliás, tudo nesse país está de cabeça para baixo. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer de tarde, porque de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra. E o cara chega na televisão e diz, eu quero fazer assim. Quer dizer, não respeita nenhuma instituição. Isso é um absurdo. Me lembrou muito essa fala dela do que a gente falava sobre conselho tripartite, né? Até agora, porque está acontecendo esse desmonte em conselhos, em tudo que tem participação da sociedade civil de alguma forma, está havendo esse desmonte. Queria que vocês comentassem um pouco em relação a isso também. O que vocês têm achado? Porque a gente fala sobre declarações absurdas em relação à economia, mas tem isso acontecendo também, né? Tem sido um exercício diário para testar o limite de tolerância de cada um de nós. Sim. Essa semana, especificamente, acho que a partir de segunda-feira, é uma opinião pessoal minha, eu acho que o Bolsonaro extrapolou qualquer limite de bom senso, ele perdeu a compostura, esqueceu que hoje ocupa o cargo de mandatário do país, e abriu aí acho que um outro nível de discussão da pior maneira possível. Né? Sim. E fico surpresa que parece que ele não se arrependeu, né? E resolveu investir ainda um pouquinho mais nisso, mexendo na composição da comissão. Sim. Isso é muito grave. E acho que a sociedade, o poder judiciário, o poder legislativo devem estar atentos e tentar trabalhar em conjunto para ver se a gente consegue limitar o poder de uma pessoa que foi eleito presidente, mas parece que pensa que é imperador, né? E, inclusive em relação aos próprios filhos. Sim. Ditador, como ela diz, né? a diva, né? No senso comum é o ditador mesmo. Sim. É realmente um exercício de tolerância, como você mesmo disse, né? Vamos voltar para a nossa questão, para o nosso assunto. Mais um exercício de tolerância. Mais um. Sobre essa questão da FGTS. A gente até comentava aqui no intervalo, né, por conta das mudanças que aconteceram na última semana. Ficou uma dúvida, porque existem duas modalidades, né, Silva? Tem a questão do saque dos R$500, que é imediato, enfim, e tem essa questão de você escolher, optar pelo saque aniversário, que é uma outra modalidade, que inclusive, você sendo demitido, tendo feito a opção por esse saque aniversário, você não recebe o seu FGTS quando demitido, né? Quando for demitido. E caso você queira voltar atrás nessa decisão, isso pode demorar até 2 anos. 25 meses de Olha carência. só, é um absurdo. São 25 meses. Eu acho que tem uma questão mais grave ainda, né? Primeiro, para esse ano, acho que é em setembro, os R$500 vão ser disponibilizados. Não é que você vai pedir. Quer queira, eles quer vão não. soltar os R$500 para todo mundo que tiver conta. 500 por conta. Se você tiver conta, uma poupança na Caixa Econômica, o dinheiro cai direto. E se você não quiser, você tem que avisar a Caixa. Você tem 1 mês para avisar a Caixa para pegar o seu dinheiro e devolver para a sua conta de fundo de garantia. Essa é a primeira modalidade. Então, é uma disponibilização de R$500 que eles fizeram por medida provisória, rapidamente, né? Me parece que decidiram isso em 2 dias. A segunda modalidade, que me parece que é mais sério, porque essa é uma descapitalização do fundo de garantia de médio prazo, vai fazer o trabalhador, ele pode optar entre sacar o dinheiro que tem uma vez por ano, na data do aniversário, um pouquinho depois, ele pede na data, é liberado 3 meses depois. Ele tem que optar entre sacar na data do aniversário anualmente ou deixar o fundo de garantia para ele ser disponibilizado quando? Nas situações atuais, demissão, aposentadoria, doença grave ou compra de casa própria. Sim. Né?
E a disponibilização ela não é total de uma vez só, dependendo do valor, você tem um percentual para receber a cada ano. Agora, há um problema de fundo mais sério disso, que é mudar completamente a natureza do Fundo de Garantia. Sim. E a vocação do Fundo de Garantia. Ele foi criado como uma alternativa ao regime de estabilidade no emprego, que existia até 1966, e os recursos do Fundo de Garantia são usados para financiar construção civil e obras de infraestrutura. O que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo é esvaziar o fundo, entregar para consumo, que não é a destinação, não deveria ser a destinação do Fundo de Garantia. E eu acho que já prepararam o ambiente para a sociedade esquecer que Fundo de Garantia existe. Sim. E é importante. Puxa vida. Porque na medida que você vai usando para comprar, sei lá, televisão, alguma Sim. coisa assim, você vai tirando um dia, o dinheiro acaba, né? Claro. E já prepara para uma contratação com carteira verde e amarela, né? Em que Sim. você desprovida de todo tipo de dinheiro. Ainda se fosse para movimentar a economia, mas, por exemplo, esses R$500 está sendo muito discutido para o uso que vai ser feito desses R$500, porque é uma coisa que a pessoa vai pagar a dívida. Então adivinha quem se beneficia Exato, com isso? Então, são o setor financeiro de novo. Não vai movimentar a economia. Eu queria saber do Fábio, qual é a sua opinião sobre os R$500? Eu vou ter que fazer um negócio que economista faz muito, que é botar preço em sonho. É melhor os R$500 na mão para pagar a dívida do que o endividamento crescer. Entendi. Então, nós temos alguns problemas que decorrem de endividamento. O primeiro deles é o endividamento não é tanto com o sistema financeiro, então não é um endividamento bancário, é um endividamento com conta. Então, é endividamento com conta de luz, endividamento com conta de água, endividamento com conta de gás. Então, o endividamento é muito referente a bens de consumo. Sim. Tá? E isso, portanto, impacta imediatamente a qualidade material de vida. E um segundo ponto que cada vez mais vem sendo discutido na economia é o impacto que o endividamento tem sobre a pessoa endividada na capacidade de consumo dela. Então, o que os estudos mostram é que cada vez mais se percebe que as pessoas que estão endividadas, elas reduzem o seu nível de consumo muito além do que precisam. Porque há um constrangimento e há uma sensação de culpa Sim. em relação ao endividamento. Então, os R$500, eles, embora sejam um valor aparentemente muito pequeno, Sim. ele significa basicamente a metade do rendimento mensal de pelo menos 20 milhões de brasileiros. Sim. E o nível médio de endividamento do brasileiro é baixo, não é uma coisa muito superior a R$200. Então, isso significa que a gente consegue, com esses R$500, dar alguma ventilação mecânica para a capacidade de consumo da população. E nesse momento, como nós não temos nada empurrando a economia, Sim. isso é alguma coisa. Ainda que tenha os problemas. A questão de descapitalização do fundo é um problema sério. Foi isso, na verdade, que fez com que o governo fosse e voltasse atrás em relação ao que ele estabeleceria como capacidade de dar ao FGTS. Sim. Então, isso que a Silvia comentou, de ser vocacionalmente, um fundo destinado a financiamento de infraestrutura e habitação, isso teve uma grande discussão. Sim. E foi isso que fez com que o anúncio efetivo demorasse uma semana. E também foi o que fez com que houvesse essa restrição de R$500 por conta. Né? Agora, esses R$500, eles são pouca coisa, mas é muito melhor do que o nada que a gente está vivendo. É interessante, pode representar alguma coisa em relação à melhora. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada por trazer essas explicações para a gente. Tá bom. Obrigado. Nós é que agradecemos, né, Obrigada, valeu. Você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo para ajudar a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. Muito obrigada pela sua companhia durante essa tarde. Bom para todos. Volta amanhã e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.